Devo usar Gherkin ou faço tudo usando uma linguagem de programação? Eu vou deixar vocês responderem isso daí, tá? Tô brincando. Então, assim, essa semana eu estava assistindo uma live que foi gravada do José Correia, da Iteracis, onde ele falava sobre Shift Left. E no finalzinho ele falou sobre BDD, e falou sobre automação, e falou sobre Gherkin, coisa e tal. E eu achei muito legal, assim, as coisas que ele falou sobre isso, porque ele trouxe uma questão assim de que, né, todo mundo sabe que BDD não é só fazer Gherkin, escrever dado quando então, que vai ter teste automatizado no final. Todo mundo sabe que, ou pelo menos deveria saber, que o grande lance é a colaboração, né? Pegar uma pessoa mais de produto, uma pessoa mais com background de teste, uma pessoa mais com background de desenvolvimento, elas discutirem uma funcionalidade e daí, então, saírem com uma especificação de como tem que funcionar, onde todo mundo tem conhecimento, e quando a gente desenvolver, a gente já tem os testes de brinde, e quando a gente mudar a implementação, a gente tem que mudar os testes, e os testes estão sempre atualizados, e aquela coisa toda linda de contos de fadas, né? Mas o José Correia, ele trouxe um negócio muito legal que eu achei, que é o seguinte, que a gente... se a gente quiser fazer isso funcionar realmente, a gente tem que ter a pessoa de negócio que vai escrever o requisito, ela teria que ter, por exemplo, sabe, ela teria que estar escrevendo num ambiente de desenvolvimento, ela teria que ter, sabe, uma pasta, pasta features lá no mundo do BDD, ela teria que ser uma pasta que só quem edita é o PO, o analista de negócio, sei lá qual for o cargo, né, mas essa pessoa ela teria que poder realmente, assim, baixar o código, ou pelo menos os arquivos daquela pasta na máquina dessa pessoa, e ela teria que fazer a alteração e fazer um push de volta. Então, hoje em dia, eu acho que isso não é mais tão difícil, porque pensar num PO abrindo Visual Studio para fazer esse tipo de coisa é uma coisa que eu não consigo imaginar. Mas eu não veria nenhum problema em fazer isso direto numa IDE web, né? Por exemplo, GitHub, GitLab tem IDEs web, que a gente consegue ir lá e fazer uma mudança e fazer um commit, criar um pull request, tudo pelo browser, né? Mas voltando aqui para o devo usar Gherkin ou faço tudo numa linguagem de programação. Então, assim, se a gente estivesse nesse mundo em que o PO faz a mudança no mesmo repositório onde o código e os testes moram, quem sabe valeria a pena, né? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem esse trade-off de, se eu estou fazendo tudo em Gherkin, quem sabe eu não vou ter tanto suporte do time de desenvolvimento, se o time de desenvolvimento, de qualquer forma, vai ter que mapear aquele Gherkin com uso de expressões regulares para código que vai executar a automação, né? Então, assim, posso estar... Isso é muito louco, na real, porque o tal do BDD, ele vem para aproximar, ele deveria, né, no livro, né, no conto de fadas, ele deveria aproximar as áreas técnicas de negócio, enquanto que o que acontece no mundo real é exatamente o oposto, né? Pelo fato de a gente estar falando para os devs que vai ter esse novo nível de abstração que tem que mapear para código, para executar os testes, o dev pensa consigo mesmo, mas, cara, se eu vou ter que mapear isso aqui para código, para fazer executar, por que eu preciso daquela outra abstração que, tipo assim, só para manter atualizada a especificação e coisa e tal, sabe? Tipo, se eu vou ter que... E nada me impede de criar testes só usando linguagem de programação, onde as descrições dos testes são legíveis o suficiente. Eu poderia, inclusive, utilizar o dado quando então do Gherkin, sem utilizar um plugin de Cucumber e coisa e tal, né? Então, assim, o grande lance dos trade-offs, das escolhas que a gente faz quando a gente está escolhendo por uma ou outra, é uma coisa que a gente tem que ser super consciente. Assim, eu tenho, como eu falei no início, quase 20 anos de cancha aí trabalhando com tecnologia, e eu nunca trabalhei num time onde funcionava fazer isso. Então, assim, eu já ouvi pessoas falando que trabalharam em times onde funcionava fazer Gherkin, que existia colaboração e coisa e tal. Mas eu, como nunca vi funcionar na minha história, assim, trabalhando como QA, eu acabo achando que é melhor eu fazer a escolha de não utilizar e me aproximar dos desenvolvedores, que são quem mais se beneficia de testes automatizados, escrevendo na mesma linguagem de programação que eles, onde eu vou ter apoio deles para, né, se um dia eu for embora, os testes estão lá numa linguagem que eles sabem manter e que eles podem continuar mandando bala, sabe? Então, tipo, essa é a minha visão um pouco assim sobre esse assunto.